Palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 14. Nós vamos ver dos versículos 1 a 12, mas vamos ler o versículo de número 12, que nos diz: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E este é o nosso tema: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Por que será que nós vivemos preocupados com os outros, na sua maneira de ser, sempre achando que o nosso jeito de viver é o melhor, e olhamos da cabeça aos pés do nosso próximo e encontramos coisas que nós não aceitamos ou não gostamos, até mesmo um corte de cabelo, uma cor deste cabelo, a vestimenta, o jeito de andar, o jeito de falar. Nossa, nós somos tão diferentes. É fácil de ver que somos bem diferentes uns dos outros. Vivemos em sociedade, nós mantemos relacionamentos. O primeiro relacionamento que nós percebemos é o familiar. Nós temos a convivência familiar de um marido e mulher. Nós temos a convivência de pais com os filhos, também com os irmãos da igreja, com o nosso vizinho, no nosso trabalho, etc. E aqui nesse texto, o versículo de número 1 diz que nós devemos acolher as pessoas, mas não para discutir opiniões. Vamos pensar assim, que nós percebemos alguém na rua e queremos ajudar e trazemos para dentro de casa. Mas aí começamos a observar o que ela pensa, e ela é exatamente de um partido político que é diferente do nosso. Na alimentação que se é colocada, se pôs ali uma carne e descobrimos que a pessoa é vegetariana, não come carne, e aí pensamos, olha, está tudo errado. Depois você dá uma roupa para esta pessoa e ela não gosta porque não é o estilo dela. O que nós devemos fazer é sim acolher as pessoas. Alguém que venha para a igreja, não importa o jeito que ela tem, as atitudes e as maneiras, mas devemos acolher estas pessoas e vivermos nessa comunidade igreja da melhor maneira possível, sem discutir opiniões. Claro, não está sendo falado aqui de doutrinas, porque há de se ter bastante carinho quanto a isso, nas práticas de doutrinas, mas de opiniões. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto. E o exemplo que o apóstolo Paulo nos coloca nesse capítulo 14 de Romanos, versículo 2, um crê que pode comer de tudo, outro come legumes, ou seja, é vegetariano, fez essa opção de vida, não aceita comer a carne. Ora, tanto um como o outro tem essa opção. Ninguém pode dizer que um está certo e o outro está errado. Cada um escolhe, por alguma razão, a maneira de viver, e a sua própria alimentação é ele que dita. Ele que pensa estar fazendo o melhor. Um crê que pode comer de tudo, o outro vai comer o legume, e haverá então respeito pelas posições. Por quê? Versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não despreze o que come. É bem simples assim. Você gosta do bife bem passado? Você gosta do bife mal passado?
Você gosta de salada, o outro não gosta. Então são posições alimentares que nós tomamos e devemos estar convivendo com isso. E por que isso? Como está ainda no versículo de número 3. Porque Deus acolheu tanto um como o outro. Numa casa temos muitos irmãos e esses irmãos são diferentes. Nós temos netos que são gêmeos, sendo que um é totalmente diferente do outro. E o segredo está, como já lemos no início, que devemos acolher as pessoas sem discutir opiniões, porque Deus nos acolheu. E se Deus nos acolheu, sendo nós tão diferentes, homem e mulher, é uma diferença enorme. E Deus nos escolheu. Deus não é machista para escolher o homem. Deus não fica protegendo as mulheres. A Bíblia diz que diante de Deus, na salvação em Cristo Jesus, não há homem, não há mulher, não há patrão, não há servo. Somos todos iguais diante de Deus. Então, assim como Ele nos acolheu, sendo nós tão diferentes, vamos nós acolher as pessoas que também são bem diferentes, principalmente diferentes de nós, do nosso jeito. O Brasil é um país tão imenso e nós temos as regiões, temos os costumes das pessoas que vivem nos seus estados, nas suas regiões, temos fala diferente, temos comidas diferentes. Lá na Bahia, o vatapá, uma comida mais apimentada, você pode dizer, não gosto disso. Não, pimenta não é para mim, mas o outro gosta. Eu mesmo não gosto de sushi, sashimi, essas comidas japonesas que se diz aí do peixe cru. Eu não aceito, eu não como, mas eu respeito quem come, eu respeito quem gosta. Então eu vou acolher essa pessoa e se tivermos que dividir a mesma mesa, eu vou comer o que eu gosto, essa outra pessoa vai comer o que ela gosta. Para o próprio casamento é assim. Um homem gostará do seu futebol, gostará da sua programação. A mulher vai ter outros gostos para a convivência dentro do lar. Os pais têm uma maneira de ser, embora criaram os seus filhos da maneira que acharam correta, mas os filhos têm os seus gostos. Ai do pai que fica pegando no pé do filho, querendo que ele faça tudo como ele sempre fez, que ele fique induzindo ao filho, olha, você tem que fazer isso, porque eu mesmo não consegui, você vai fazer porque eu quero que você faça. Não deve ser assim. Vamos acolher as pessoas no que elas gostam e que respeitem também o que nós gostamos. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Aqui está uma situação bastante interessante, porque muitas vezes queremos ser juízes das questões, queremos opinar, queremos falar o que nós achamos, queremos que a nossa vontade prevaleça e dizemos isso está certo, isso está errado e ficamos julgando as pessoas. O patrão fica julgando o seu servo. Ora, ele é o patrão, ele tem um estilo de vida diferente. O outro vem naquela simplicidade, mas ao trabalhar naquela casa ele mostra a maneira que ele é, os costumes que ele tem, a maneira de agir que é só dele. Então o respeito deve haver sem julgamento. Ele é assim porque é assim, eu sou assim porque é o meu jeito de ser. Deus nos fez pessoas diferentes. O que é importante aqui é receber, acolher a pessoa e conviver bem com ela nas diferenças que todos nós temos. E não achando que o nosso jeito de ser é o melhor.
Então, ai daquele que fica julgando o seu vizinho, julgando o irmão da igreja, reparando nas coisas, porque não é assim. Diz ainda o texto no versículo 4, para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, para aquele senhor, para aquele patrão que enxerga o seu empregado e sabe que ele é diferente, tem gostos diferentes, e ele respeita, ele acolheu, ele está trabalhando para mim, ele recebe o seu salário, diante de mim está tudo bem. Então, ele não está sendo reprovado por mim. É o exemplo que Deus nos dá. Eu, como Senhor, tratando bem o meu servo, porque Ele faz assim conosco. Este servo, este patrão estarão em pé, estarão bem diante de Deus, porque o Senhor é poderoso para suster. Veja o exemplo que o apóstolo Paulo dá nesse versículo 4. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Ou seja, realmente dá para conviver assim, ele está trabalhando para mim, eu estou feliz com isso, ele é bem diferente, tem maneiras diferentes, mas vai ficar. Se não tiver jeito, então eu vou dispensar, não quero que ele fique aqui comigo. Mas a Bíblia diz que ele estará em pé, porque ele sai dali, vai para um outro lugar, onde vão acolher, ele vai para uma família da mesma região, do mesmo jeito, de gostos parecidos, e ele estará em pé nessa outra colocação, porque o Senhor é poderoso para o suster. O Senhor ama tanto o patrão como o empregado. O Senhor sustém as pessoas, e se alguém for desprezado pela sua opinião, pelo seu jeito de ser, não faz mal. Deus dará uma nova oportunidade, num novo lugar, onde ele vai se dar bem. Resolve-se tudo. A palavra de Deus é maravilhosa. Outro exemplo que nós temos de maneiras diferentes de agir está no versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Então, primeiro falou de alimentação e agora fala de dia. Tem gente que acha que todos os dias são iguais. Tem gente que acha que temos dias diferentes. Aqueles que, para um feriado nacional, um feriado que nós temos, ele comemora, ele acha aquilo excepcional, é dia de ir na praia, é dia de descansar. O outro fica até chateado, olha, eu podia estar trabalhando e é um feriado onde tudo para. Cada um vai ter a sua maneira de se posicionar. Eu mesmo, em particular, tenho muita dificuldade com data de Natal, passagem de Ano Novo, o próprio aniversário. Eu não ligo para isso, eu não fico marcando, não fico aí cumprimentando, porque eu acho que é um dia comum, é mais um ano que Deus nos dá. Agradeço sim ao Senhor, mas para mim todos os dias são iguais, com a diferença dos 7 dias, quando nós temos 6 dias para o trabalho, um dia de descanso. É uma diferenciação que eu faço para o dia do Senhor, para cultuar a Deus, mas de datas, de comemorações, eu não ligo para isto. É dia de trocar presente, é dia de comemorarmos isto ou aquilo. Não é o meu jeito, então as pessoas vão ter que me respeitar, como eu também vou ter que respeitar aquele que gosta de comemorar aniversário, que faz a maior festa, que gosta de lembrar aquela data, de ser bastante festivo. Fica aqui o meu respeito também. Estou acolhendo estas pessoas que pensam de forma diferente. E o grande segredo para tudo isso está na sequência desse versículo de número 5. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente.
que você não fique vagueando, que você tenha assim uma posição, uma opinião, que aquilo te faça bem, viva bem com isso, então estará tudo certo. Ou seja, vê se aquilo é bom mesmo, porque uma pessoa totalmente errada, com gostos totalmente atropelados, poderá não estar convivendo bem com os outros. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com alguém com o corpo todo tatuado. Então, será que aquilo é realmente certo? Será que ela escolheu fazer a coisa certa? Ela está bem definida, com a sua própria mente ali tranquila quanto a isso? Pode ser que aí eu não queira conviver e aceitar, e a minha opinião, eu tenho a minha opinião, a opinião dela é fazer toda aquela tatuagem, a minha opinião é que não se deveria fazer, mas vamos conviver bem, cada um tem que se definir, cada um tem que ter a opinião bem definida, uma mente tranquila para o que pensa e faz. Afinal, eu vou me envolver com outras pessoas, eu vou ter que respeitar o gosto dela e eu devo pesar bem na balança se a minha atitude não está sendo agressiva, se o meu comportamento está exagerado. Então cada um tem que ter uma noção das coisas, tem que entender, olha, a pessoa está me acolhendo e eu faço tudo ao contrário do que é o jeito daquela pessoa, então devemos prestar bastante atenção nisso, que a minha opinião seja bem definida, que eu saiba defendê-la calmamente, saber que somos opostos, que temos diferenças, que a minha mente está tranquila quanto a isto, senão a convivência realmente ficará difícil. Então, existe uma mente, existe um equilíbrio para as coisas, para os exageros serem evitados. O versículo de número 6, resumindo essas duas questões, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, se alguém resolve fazer um regime, vai orar a Deus, Deus me dê força para esse regime, e a outra pessoa vai ter que entender isto, que alguém ali está fazendo aquele regime e ela não está, ela está fazendo a coisa certa, ela faz academia, eu não faço. Ora, cada um deve estar bem consciente, deve estar com a opinião definida, deve ter a mente tranquila quanto a isso. Aqui em casa, e pode ser na casa de qualquer um, por exemplo, batata frita. Então eu penso muito aí na Claudete falando, não, batata frita, é muita fritura. Aí ela coloca dessa maneira, ela está bem definida na sua própria mente, e eu estou bem definido na minha própria mente de comer a batata frita. Mas aí, é claro, as coisas têm que ser bem definidas, bem pesadas, quanto a comer uma batata frita, tomar um refrigerante. Será que não está mais correto o não comer, o não beber estas coisas e será muito bom para a sua saúde? Certa vez eu fui num lugar onde meu irmão estava internado e era um campo adventista, um semi-seminário, e a alimentação ali era padrão dos legumes, não Coca-Cola, mas era bastante dito ali, não, você pode comer o que você quiser, beber o que você quiser. Nós falamos que isso não é bom, que isso não é correto, mas não julgamos ninguém. Nós vamos oferecer o nosso cardápio, mas você pode e não será julgado no que você fizer. Muito interessante isso, aplicando bem esta parte da palavra de Deus. Versículo de número 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ninguém é o Senhor da verdade, o Senhor da verdade é somente Deus.
porque eu posso achar que o meu jeito de ser é melhor, é maior que de qualquer outra pessoa. Não, eu não sou dono da verdade. E quem morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus. Jesus sim que é perfeito. Jesus sim que é o nosso exemplo. Seguir o exemplo de Jesus é estar bem definido na mente do que é correto, e na igreja que nós anunciamos Jesus, vivemos Jesus, devemos estar nas palavras de Jesus, e aí haverá uma harmonia grande de pessoas diferentes, mas num bem único e comum de louvar e bendizer ao Senhor, de agradecer tão rica graça e misericórdia na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos sim exortar uns aos outros para vivermos nos passos de Cristo, da maneira que Ele agiu, no que Ele falou e ensinou. Esse deve ser o nosso proceder. Foi Ele que se sacrificou, morrendo em meu lugar, em seu lugar. Ele sim é o dono da verdade. Você não é, eu não sou, vamos nos acolher e nos respeitar nas nossas opiniões. Versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Nós estamos vivos, nós temos o nosso jeito de ser porque Deus nos concedeu. Vivendo ou morrendo, tudo é do Senhor. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Isso é o que é importante para entendermos. Não ficarmos nos comparando. Nós somos seres humanos, todos nós somos falhos. Eu sempre digo isso. Tem a minha opinião, tem a sua opinião e tem a terceira opinião, que é a verdadeira. É interessante, muito interessante isso. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer comendo, quer não comendo, somos do Senhor. Guardando dias, não guardando dias, somos do Senhor. O homem é do Senhor, a mulher é do Senhor, o adulto é do Senhor, o jovem, o adolescente, a criança, todos são do Senhor. Versículo 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então aqui esse morto-vivo é a abrangência da vida. Estando vivo, com opiniões, com atitudes diferentes uns dos outros, e aí todo mundo morre, é todo mundo igual diante de Deus, para nascer, para morrer. O meio, como se vive, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua maneira de ser. Mas aí fica a pergunta, podemos agir totalmente errado e as pessoas têm que nos aceitar assim mesmo? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela? Aí a palavra de Deus, nesse texto, também resolve isso. Porque haverá um dia o tribunal de Deus. Aí sim, é o nosso tema, é o acerto de contas. Vamos prestar contas das nossas atitudes. Já pensou alguém que viveu uma vida só para agredir as pessoas? Aquela filha rebelde que viveu de uma maneira só para agredir o seu pai e a sua mãe. Aqueles pais que fizeram tudo de errado, dando um mau exemplo, fazendo aquele filho sofrer por toda a sua vida. Os abusos que existem, aí entra esse tribunal de Deus. Essa é a consciência que nós devemos ter desse tempo futuro. E isso fará com que nós não fiquemos fazendo qualquer coisa, até sabendo que está errado, só para agredir o meu semelhante. Então, versículo 10 diz assim: tu, porém, que julgas teu irmão, ou seja, quer ser juiz das questões, e tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Olha só que responsabilidade para o viver da forma mais correta possível, porque vamos prestar contas, vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Isso me ajuda agora a tomar as minhas decisões, a ter as minhas opiniões, a de acolher meu irmão e conviver bem com ele, porque eu vou dar conta disto. Isso faz com que nós estejamos mais de acordo, porque vivemos em sociedade. Existem leis, existe a ética, existe a civilidade para a boa convivência. Então, exageros não estão sendo permitidos aqui, porque este vai dar conta diante de Deus. Não, eu agi do jeito que eu quis, fiz o que eu quis. Quando temos esses exageros, não, eu fumei, eu bebi, eu tomei drogas, eu escolhi esse caminho. Essa atitude não é aceitável, até porque ele vai prestar contas diante de Deus. Da minha parte, eu até vou acolher, vou procurar ajudar. Todos nós, todos compareceremos perante o tribunal de Deus, sem exceção. Versículo 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Quem come, quem não come, quem guarda dia, quem não guarda dia, seja lá o que for, todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará o Senhor. Será uma obrigação fazer isto. Mesmo aqueles que transpassaram, aqueles que exageraram, aqueles que afrontaram os outros com suas atitudes, vão estar lá de joelhos e terá que louvar ao Senhor. Esse texto que Paulo cita está lá tirado de Isaías 45, 23. Lá no passado foi dito isso. Todos diante do Senhor se dobrarem nos seus joelhos e com a língua dando louvores a Deus. E também Filipenses, do próprio apóstolo Paulo, capítulo 2, versículos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse dia de julgamento, nesse dia de tribunal, as diferenças, as atitudes serão ali pesadas e cada um vai dar conta, como diz o versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo de Deus. Eu vou dar conta se eu acolhi o meu próximo e convivi bem com ele nas suas diferenças. Mas se uma pessoa fez tudo de errado, realmente não conseguia conviver com ninguém, não podia estar em paz com ninguém, vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Então isso nos ajuda a não ficarmos agindo de forma errada, porque vamos dar contas. E com a aplicação que nós temos de tudo isto, pense bem agora para a sua vida. Você é daqueles que respeita a opinião dos outros, que respeita os gostos das pessoas, ou fica questionando a maneira de viver desse seu próximo? Hoje, quando falamos de opiniões, está bastante acirrada a discussão política. Eu sou deste, eu sou daquele. Ora, cada um tem o direito de escolher quem ele quer para votar, e na sua mente deverá estar tranquilo na sua opinião quanto a este, quanto àquele. E você respeita essa opinião. Nós sabemos que até famílias estão aí brigadas por causa de política, por causa de time de futebol. Isso não pode acontecer. Você questiona o que se come, o que alguém come, você fica questionando como as pessoas se vestem. É claro que aí, como já foi dito, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente.
se a sua roupa que você usa é um escândalo, que não fica bem dentro da sociedade, viver daquela maneira, olha, saiba que você com essa atitude estará um dia dando contas diante de Deus. Como se diz da roupa curta de alguém, a pessoa está defraudando, levantando desejos que não pode cumprir, vai dar contas diante de Deus quanto a isso. Mas aquele também que ficou medindo a pessoa de cima a baixo, que não entende a posição dela, porque ela escolheu fazer isto, que não parou para orar por aquela pessoa, então dará contas diante de Deus quanto a isto também. Cada um vai dar contas de si mesmo diante de Deus. Será que você não está querendo tirar um cisco do olho do seu irmão enquanto tem uma trave no seu? Cuidado com isto. Às vezes é um cisco, às vezes é uma maneira diferente que você não aceita, mas você tem tantas maneiras que muitas pessoas também não aceitam. Então é um cisco contra uma trave no olhar. Será que o seu jeito de viver realmente é melhor do que dos outros? Por que você pode dizer que o seu jeito é melhor do que dos outros? Como dissemos, só Jesus Cristo deve ser modelo para as nossas vidas. Por isso que o cristão vai se dar melhor, porque vão procurar viver, vão procurar falar de uma maneira mais correta. Já pensou conviver com alguém que fale muito palavrão? Fica difícil aceitar esse tipo de atitude desta pessoa, mas se a pessoa entende também que vai dar contas, não vai ter essa prática, principalmente no nosso meio. Então, irmãos, que nós aprendemos com tudo isso para aplicarmos nas nossas vidas? Não devemos discutir opiniões, não devemos desprezar o irmão, não devemos julgar os nossos irmãos. Nós somos todos iguais e preciosos como somos diante de Deus. Saiba disso, que Deus te ama da maneira que você é. E Ele está dizendo para outras pessoas que vivem ao seu redor, para te acolher como você é. Não sofra, não fique deprimido por isso. E se você é aquele que sofre bullying pelo que você é, até por aquilo que você não consegue ser, é muito difícil essa situação. Falamos de perdão, é necessário perdoar esses que fazem essa maldade. Mas muitas vezes esses que recebem a maldade têm atitudes drásticas. Aí sim que ele faz tudo errado para agredir as pessoas, agredindo até fisicamente, se armando contra pessoas inocentes, para mostrar que está desgostoso com aquilo. Não deve ser assim. Nós somos preciosos para Deus, assim como nós somos. Se há dificuldade de convivência com alguém, nosso Deus nos recebe de braços abertos como somos. E lembre-se, o que nós falamos aqui o tempo todo, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você não prestará contas do seu marido, da sua esposa, pelas atitudes dos seus filhos, do seu vizinho, do irmão da igreja, do seu pastor, não. Eu também não vou dar contas diante de Deus das suas atitudes. Eu vou dar contas das minhas atitudes. Você vai dar contas das suas atitudes. Que isso possa nortear o nosso comportamento para fazermos o que é certo e para chegarmos naquele dia no tribunal de Cristo e sermos aprovados pelo Senhor. Que não sejamos reprovados nas nossas contas, mas aprovados. Deus te abençoe. Amém.